seja bem-vindo a mais uma aula de C, do nosso curso básico de programação em C. Hoje, na nossa quinta aula, nós vamos falar sobre variáveis, vetores, matrizes e constantes. Então, sem mais delongas, vamos com as variáveis. Bom, nós já vimos e utilizamos algumas variáveis em alguns exemplos, mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse conhecimento. Bom, nós já sabemos como declarar uma variável, agora nós vamos ver algumas características a mais dela. Uma variável nada mais é que um endereço de memória e ela contém um tipo que define esse tamanho dela. Ou seja, nós temos um endereço base mais o tamanho dela em bytes do tipo. Então ali nós temos um armazenamento dos dados. Então, conforme está aqui no slide, memória base mais o tamanho dos dados definidos pelo tipo. Bom, nós podemos ver como se a memória fosse uma rua sem saída aqui. E cada variável seria um número de uma casa. Então, num endereço da rua X, que nós inventamos aqui, na rua X número 2, vai ter uma variável lá. Nós armazenaremos um tipo de construção lá. Então, nós temos na variável o seu valor, o seu conteúdo e o seu endereço de memória. Nós já utilizamos a função scanf no passado, nas outras aulas, para pegar um número, para entrar um dado formatado. Deixa eu puxar aqui o Visual Studio Code. E nós temos aqui um exemplinho bem simples, que é o insira um número. Juntando aquele conhecimento da aula passada, nós temos aqui aquele operador que nós pegamos o endereço de memória de uma variável. Então, aqui no scanf, nós precisamos de passar o endereço de memória de x, não o conteúdo. Então, aí nós temos essa diferençazinha do que esse operador faz. Mas conversamos sobre isso na aula passada. Então, vamos em frente para as variáveis. Então, a atribuição de valores é bem simples. Nós utilizamos o operador de atribuição, conforme visto na outra aula. E nós podemos atribuir, no caso do inteiro, de várias maneiras esse valor. Como, por exemplo, o int x é igual a 0x00. Nós estamos atribuindo o valor 0 em hexadecimal. Seria o mesmo que nós definimos o int x é igual a 0. Só muda o formato que nós estamos atribuindo o valor. Então, para tipos binários, poderíamos usar o b. Começaríamos com, por exemplo, o int x é igual a b01000100 e por aí nós vamos definindo o seu valor em binário. No hexadecimal, nós colocamos o 0x. Aí sim, por exemplo, 0xFF, 0x2b, enfim. Ou atribuímos o valor de maneira decimal também. E eu não sei se eu cheguei a mostrar aqui a tabela ASCII, mas é importante que nós tenhamos ela em toda aula, em toda hora, na hora de programar. É sempre bom ter ela de fácil acesso. Por exemplo, nós temos as variáveis do tipo char, que é um caractere. Ele representa um caractere da tabela ASCII. Então,
apesar quando nós atribuímos com uma aspa simples o seu valor, o char A igual a 8, se nós fôssemos ver esse 8, ele é o caractere 8, não é o caractere da tabela ASCII na posição 8. Nós poderíamos, sim, converter, atribuir pelo código na tabela ASCII. Poderíamos sem nenhum problema atribuir um valor, um caractere na tabela ASCII, com o valor da tabela ASCII. Mas nesse caso que está no slide, nós temos a atribuição do caractere 8, não da oitava posição. E no decorrer dessa aula nós vamos falar sobre a string. O que é uma string? A string nada mais é que uma sequência de char. É um vetor de char. Nós vamos ver os vetores logo em seguida. Então, no C nós não temos um tipo definido para string, nós temos um vetor de char. Temos funções que trabalham com esses vetores de char, mas no C padrão não existe. Mas tem em outras linguagens, sim, até é importante ressaltar que no Arduino temos o tipo string, é um tipo separado, mas ele requer as suas próprias funções, ele é diferente de um vetor de char. Em C eu gosto de trabalhar com os vetores de char e ao final dessa string nós terminamos ela com um caractere 00, que é o indicador de final da string. O caractere 00 não é o caractere 0, é o de posição 00 na tabela ASCII. Seguimos em frente aqui para as sequências de formatação. Nós temos aqui um exemplo onde nós formatamos com printf aqui, exibimos na tela um caractere, uma string, que nós podemos até ver aqui, que é o caractere, aqui a definição. Esse cursor do mouse ficou em cima, mas dá para ver que char é o tipo da variável, string com 20 posições, é um vetor de 20 posições, nossa. Aí aqui nós atribuímos um texto, aqui atribuímos um char. Perceba que no char é uma aspa simples, aqui na string é uma aspa dupla. Perceba essa diferença. Temos um tipo float, temos um tipo inteiro e um tipo double. Então, nós temos aqui os caracteres de escape para imprimir aqui para formatar essa string aqui, esse texto que vai ser impresso na tela do computador, e nossos valores. Ou seja, para caractere %C, %S para string e assim vai. E também, conforme eu disse anteriormente, nós podemos declarar uma string, o seu valor assim, ó. Aqui nós estamos, esses valores são em hexadecimal. Então pegaremos aqui um caractere da tabela ASCII que na posição FA, que se nós convertermos para em decimal, nós poderíamos ver lá na tabela. Também na tabela tem a descrição, costuma ter em octal, binário e decimal também, e hexadecimal, junto com o caractere que vai ser exibido. Então, só ressaltando essa possibilidade de descrever uma string. Os vetores. Bom, conforme eu já disse, o da string, né, são vetores do tipo char.
Agora, o que é um vetor? É uma representação unidirecional de um endereço. Ele é aquela rua mesmo. A rua pode ser um vetor de casas, de lotes. Nós temos vários lotes, um seguido do outro. E a partir daí nós temos um endereço base do vetor, que é sua posição 0. E cada vetor tem o seu tipo de dado definido. Então, se nós temos na posição 0, nós temos um espaço, uma região de memória do tamanho do tipo, onde nós temos ali um dado e logo em seguida nós deslocamos por esse tamanho para o próximo dado. Ou seja, se nós temos um char, é 8 bits, é um byte. Então nós temos na memória lá alocado um vetor para 20 posições, 20 chars. Então, na posição, vamos lá, de 0 até e vai seguindo. Então, na sua posição de 0 a 8, nós temos o primeiro char. Da 9, de 0 a 7, de 8 a 15 e por assim vai. Nós temos esse deslocamento de byte. É um offset, vamos falar assim. Então, nós temos, no nosso exemplo aqui do slide, o int x é igual a 10. Nós temos um vetor de inteiro com 10 posições. Essas posições, preste atenção que às vezes confunde. Quando nós utilizamos no nosso programa, vamos falar, por exemplo, atribuir um valor, nós atribuímos pelo deslocamento do valor inicial. Então, na primeira posição, o deslocamento é 0. Então, nós temos num vetor de 10 posições, as posições 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, no próximo slide nós temos aqui uma tabelinha mostrando. Aqui nós temos um int x, eu estou declarando um vetor e inicializando. Para inicializar um vetor, nós colocamos ele entre essas chaves e separamos cada item por vírgula. Se fosse um tipo char, nós separaríamos ele, poderíamos separar com a string, conforme nós mostramos anteriormente. Se fosse um tipo float, seria muito semelhante com esse do tipo inteiro, só que os números teriam um ponto para cada decimal. Então, por exemplo, seria 1.5, aí vírgula para o próximo elemento, aí 2.75, enfim. Seria bem parecido. E aqui nós temos uma representação, Nós temos de 1 a 5 o valor das posições. A posição 0 é o 1, na posição 1 é o 2, na posição 2 é o 3. E por assim vai. E as matrizes são vetores também, só que os vetores bidimensionais, eles têm duas dimensões aqui que nós representamos na declaração, que é bem similar aqui com o vetor. O vetor terminaria aqui. Nós declaramos uma dimensão aqui com 10 posições. Aí aqui nós declaramos uma segunda dimensão de 10 posições também. Então, podemos entender que a matriz é um vetor de vetores. Sua posição x, no caso nesse vetor que nós temos definido aqui nessa matriz, x1, na sua posição 2, estamos referenciando o segundo vetor, que por sua vez tem a terceira posição referenciada. Lembrando que começa do 0. Então, aqui nós temos de 0 a 9 e nessa dimensão 0 a 9. Se nós tentarmos endereçar além disso, nós vamos passar do limite dessa variável, nós podemos
ter efeitos bem desejáveis, conforme eu expliquei nas aulas passadas, que temos o underflow, o overflow. Então, nós vamos transbordar aquele copo de algumas aulas passadas. O exemplo do copo. E nós temos as constantes. As constantes são basicamente variáveis que não são mutáveis. Seu valor nós temos na compilação e nós não podemos alterar ele durante a execução do nosso programa. Uma constante muito famosa é a constante do π. Nós temos essa constante no C, que vai ter sua precisão muito maior do que essa que eu defini aqui. E para definir as constantes, nós temos aqui essa palavra const. Ela faz com que essa constante do tipo float chamada π tenha o seu valor 3.1415. E nós podemos utilizar as diretivas de pré-processador do compilador, que é o jogo da velha define, ou hashtag define, vocês que escolhem, mas para mim é o jogo da velha. Então nós podemos utilizar constantes dessa maneira, como por exemplo aqui no nosso exemplo vamos trazer o Visual Studio Code para a tela. E nós temos aqui a utilização desse define. Aqui esse símbolo red underline led tem o valor 2. Aqui temos um outro e por assim vai. Toda vez que eu estou utilizando, eu poderia muito bem, por exemplo, nesse pin mode LED aqui, colocar um 2 aqui. O efeito seria o mesmo, o código seria o mesmo. O código binário seria o mesmo. Por quê? Como é uma diretiva do pré-processador do compilador, ele vai substituir o que nós colocamos aqui no define, vamos chamar de rótulos. Ele vai substituir por esses valores. E para o compilador ele vai ver isso daqui. Só que qual que é a vantagem? Nós temos aqui o LED vermelho, que é o pino desse LED vermelho aqui. Aqui eu estou definindo o funcionamento dele. E logo em seguida no nosso código, nós temos aqui o mesmo pino de novo. Caso eu precise de trocar esse pino, vamos mudar para o pino 3. Em vez de eu ter que ir no meu código substituindo linha a linha que eu estava utilizando, eu simplesmente venho aqui, apago 2, coloco 3. E nosso código vai ser totalmente alterado automaticamente na hora de compilação. Não consumimos nada mais de memória quando nós utilizamos define. Por isso que nesse projeto, por exemplo, de Arduino, é um microcontrolador, nós temos uma quantidade muito restrita de memória e de espaço. Portanto, nós precisamos de otimizar o máximo possível. Não vamos entrar muito em detalhes sobre a plataforma Arduino neste vídeo. Pretendo fazer uma série de vídeos sobre o Arduino assim que nós terminarmos essas aulas sobre o básico de C, porque se faz necessário entender o básico de C para nós progredirmos. Então, aqui nós temos mais um exemplozinho do define. Aqui o primeiro exemplo, que é o da esquerda, nós temos lá um include stdio, padrão, normal. Nós temos um define, valor padrão e o número 0.
Aí começamos o nosso int main, normalmente. Aí temos aqui, ó, int x é igual ao valor padrão. Para o nosso compilador, ele vai ver este exemplo aqui, ó. Ele vai ver isso daqui. O nosso código vai se tornar isso daqui no momento de compilação. Bom, vamos em frente e caímos no nosso exercício. E os exercícios são bem tranquilos, matrizes são bem tranquilas de entender, matrizes e vetores. Mas vamos lá. Faça um programa com uma matriz de 5 posições. Inicialize essas posições com qualquer valor. Então, você não precisa usar o printf para scanf para pegar esses valores. Simplesmente atribua os valores em tempo de compilação para essa matriz. Só inicializar. Agora, no nosso segundo exercício, você vai desenvolver um programa que leia 3 valores inteiros com scanf e armazene-os em um vetor de 4 posições. Faça uma soma entre os 3 valores e armazene na 4ª posição essa soma. E utilize a função printf para exibir o resultado. Bom, portanto, terminamos essa aula por aqui. Nós temos esses 2 exercícios. Caso haja alguma dúvida, sinta-se livre para deixar nos comentários. O Google está aí também para ajudar. Sites como Stack Overflow são ótimos para pedirmos ajuda. A comunidade com certeza vai te ajudar. Então, nos vemos na próxima aula.